Olá, alunos, tudo bem? Estamos com mais uma aula de projeto de vida e empreendedorismo, com o tema tipos de conhecimento e sua aplicabilidade na sociedade. Só para saber, esta aula é uma revisão que já passei, né? Então, estamos revendo este assunto, que também está no Educa PE com a professora Tainá Leal, tá ok? O EducaPL traz mais uma novidade, né? Vocês podem se inscrever, não é só no YouTube, onde estão as aulas, né? Mas também no site mesmo, aqui no link, né? Que vocês estão vendo aqui embaixo, nessa parte de vermelho, que chama aí HTTP, EducaPE, Educação. Vocês colocam esse nome aí que vai dar nesse link, né? Aí vocês vão ter várias disciplinas, também podem se inscrever e vocês podem também fazer as perguntas desafios, né? Que está lá. Veja só. O que é conhecimento, né? O conhecimento é um estado muitíssimo valorizado no qual uma pessoa está em contato cognitivo com a realidade. Trata-se, portanto, de uma relação. De um lado da relação encontra-se o sujeito consciente e do outro lado encontra-se uma porção da realidade com a qual o conhecedor está direto e indiretamente relacionado. Gente, para entender esse slide, vamos aqui ao lado direito, onde vocês estão vendo a foto desta criança com uma lupa olhando a natureza, olhando aqui as plantas, né? Então vamos dar um exemplo de que este aqui é um pensador, um cientista, uma pessoa, o sujeito cognoscente, né? Esse sujeito cognoscente, diz aqui, está em contato, né? Em contato cognitivo, porque ele é um ser pensante com a realidade, né? Então, o sujeito pensante, ele vai estudar a realidade, ele vai estudar o mundo, a natureza, ele vai estar em contato com ela e com isso ele vai criar um processo de aprendizagem, ele vai conhecer o mundo a partir desta relação com a natureza, tá ok? Então, sempre o sujeito consciente em contato com um outro ser, uma outra realidade, vai entrar em contato e nunca mais ele vai ser o mesmo, vai existir aí um processo cognitivo de conhecimento, tá ok? Ao longo da história da humanidade, vários eventos de estruturação cultural evoluíram dos notáveis. Dois notáveis foram a escrita e o papel, que promoveram o registro e o acúmulo dos acontecimentos cotidianos da história, dos costumes, da própria cultura, dos saberes e práticas sobre os fenômenos naturais e sociais em acervos. Assim, todo o conhecimento da humanidade passou a ser perpetuado, redigido, arquivado e acessível aos leitores, né? Então vamos ver aí, gente. Aqui está um exemplo, né? Esse lado direito, que interessante ver. Um cidadão, né? Um estudioso, escrevendo aquilo que foi pesquisado, está anotando em um livro, né? Para vocês terem a ideia, o livro ele não foi escrito há 4.000 anos atrás, né? O livro mesmo ele foi descoberto por Johann Gutenberg, século XV, né? Daí que veio prensa, ele criou um tipo de uma máquina que prensava ali e fazia os livros, e aí ele começou a criar a primeira imprensa, né? Primeiro, os que hoje em dia a gente vê várias livrarias vendendo, vários lugares que fazem jornais, graças a Johann Gutenberg, né? Que foi um dos primeiros a inventar o papel, tá ok? Apesar que a escrita ela existe há milhares, né? Há muitos anos atrás, que também foi invenção humana, né? Que surgiu na Mesopotâmia, no Egito, que foi também um registro dali, eles foram registrando o conhecimento ao longo do tempo, ao longo da humanidade. Então, se não existisse esse registro do conhecimento, seria muito difícil para a humanidade saber o que os nossos antepassados desenvolveram, construíram. Então, veja a importância aí de guardar, de preservar aí o acervo, né, cultural da humanidade. É importante, importantíssimo.
Bom, mas quais são os tipos de conhecimento? Então, vamos ver aqui embaixo. Veja só. Os tipos de conhecimento. Existe o empírico, o científico, o religioso, filosófico, né? O empírico, ele surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor. O empírico é aquele que nasce, nós vamos aprendendo com nossos pais, nossos antepassados, nossos avós, né? E eles vão passando para nós a partir da oralidade, né? É aquele conhecimento que você necessariamente não aprende na escola, né? Porque na escola muitas vezes aprendemos o científico, o filosófico, né? O científico, gente, ele usa a lógica e o pensamento crítico, engloba fatos que foram comprovados. Então, aqui o científico mesmo é onde pratica a ciência, as descobertas, por exemplo, da vacina, dos antibióticos, né? Está aqui no conhecimento científico. O religioso, ele é baseado na fé religiosa, acreditando que esta é a verdade absoluta, né? O religioso, como vocês estão vendo aqui, o símbolo é baseado em crenças religiosas, na Bíblia, no Alcorão, do islamismo. E cada religião tem o seu símbolo, né? É baseado em crenças, que também é chamado de conhecimento teológico, tá ok? Então, conhecimento é aquilo que eu creio. Se eu creio naquela teologia, naquele ensino religioso, né? Então, eu vivo como ser religioso. Filosófico. O filosófico, gente, ele é muito parecido com o científico, e muitas vezes ele vai além, às vezes, do científico, quando ele indaga, quando ele pergunta, né? Porque é baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas. Veja aí. Então, o filosófico é aquele que questiona, que debate, que busca um porquê na sociedade, né? Ele não se conforma, ele não é o conformista, ele não se conforma com aquilo que já é dado na sociedade, ele busca mais, tá ok? Então vamos ver aí, começar com o conhecimento empírico. Conhecimento empírico, né? É o chamado conhecimento popular, o conhecimento que eu vou chamar também vulgar, aquele conhecimento do povão, né? Que é um conhecimento acrítico, que não é necessariamente um conhecimento que precisa de comprovação, nem filosófica, nem científica, né? Ou seja, aquele adquirido através da observação e da interação do ser humano com o ambiente ao redor. É resultante do senso comum e pode ser baseado em experiências do dia a dia, sem a necessidade de uma comprovação científica, então, ok? Nele não há uma preocupação em refletir criticamente sobre o objeto em observação, limitando-se apenas à dedução, né? Então é aquele conhecimento que ele muitas vezes deduz, ele não faz grandes questionamentos, ele é acrítico, né? Como vocês estão vendo aqui ao lado direito, ele percebe muitas vezes pelos 5 sentidos, né? Ele não se aprofunda mais, porque daí se ele se aprofundar mais, ele vai ser científico, tá ok? Aqui são as contribuições do conhecimento empírico para a sociedade, que são os chás que a gente toma, né? Aquele chá para curar dores de barriga, aquele chá para calmante, né? Como camomila, e por aí vai. Na agricultura também, você sabe, quando é o tempo de plantar o feijão, o arroz, sem necessariamente aqui o agricultor fazer grandes estudos e grandes pesquisas. Ele sabe através do tempo, né? As navegações guiadas pelas estrelas, né? Guiado pelo vento também, não existem as navegações que não usam grandes tecnologias, como os pescadores, por exemplo, né? Aqueles pescadores que vivem ali ao redor do mar, da praia, né? Aqueles simples, o conhecimento deles são empíricos, eles sabem ali onde é que tem os melhores peixes, né? E aí vocês têm alguns filmes também que podem dar uma olhadinha depois. Esse aqui eu já coloquei no Google Class, Capitão Fantástico. Esse aqui também ele é muito interessante, né? O Náufrago, eu recomendo esse.